Fala galera do Plus Geek, aqui quem fala é o Irã, e sejam bem-vindos a mais um Plus Geek Podcast. E hoje, continuando a nossa epopeia pelo universo de Yu-Gi-Oh!, vamos à conclusão do arco da Cidade das Batalhas e também falar um pouco do arco Filler, que é do mundo digital. E para acompanhar nesse bate-papo, tem aqui o Fernando, que vai me auxiliar aí, falando um pouco mais sobre esse universo incrível, que é o universo de Yu-Gi-Oh! Então, sem mais delongas, bora pro cast. Vamos entrar agora na terceira temporada, tá? Que já se encerraram os duelos da primeira fase do Torneio das Batalhas. Agora vamos para a fase filler e logo em seguida nós vamos para o restante dos duelos, tá? Da Batalha das Cidades. E aqui é um arco que tem gente que não gosta, até porque é um arco que às vezes enrola um pouquinho, né? Tem uma historinha ali por trás que às vezes o pessoal não está muito interessado. Mas o arco do Noah, né? Do mundo digital, eu achei interessante porque mostra um pouquinho mais do Seto Kaiba, né? Mostra como foi a infância dele. É um filler, mas a forma como é colocado é muito interessante. Na verdade, tem até coisas muito absurdas, né? Primeiro que, como a gente sabe, o Mokuba e o Kaiba vieram de um orfanato, e quando eles iam ser adotados, o Gozaburo Kaiba aparece por lá, né? E diz que quer só fazer uma publicidade, né? Tanto que ele é extremamente grosso, tipo, esses garotos não vão tocar em mim, tá ligado? Aquela atitude bem de ricaço, sem noção nenhuma. E aí o Kaiba vê uma oportunidade, ele já era muito perspicaz naquela idade. Sim. Bom, se eu desafiar o Gozaburo e ganhar dele, e colocar nos termos a nossa adoção, a gente vai sair desse buraco. Foi isso que ele pensou. Foi dito e feito. Só que o Gozaburo é um cara, assim, um grande dono de empresa, ele não tem tempo a perder, tá ligado? Só que aí quando o Kaiba confronta o Gozaburo meio que se sente, como é que eu posso dizer, meio assim provocado. E isso é uma coisa interessante. O Seto Kaiba, ele é tão inteligente já nessa idade que ele basicamente estudou muito sobre o Gozaburo e sabia como ele provavelmente como ele ia reagir a determinadas provocações. Tanto que ele disse que ele treinou pra caralho e viu todos os movimentos do Gozaburo no jogo que eles iriam fazer, que é o xadrez, né? Sim, desde pequeno o Kaiba ele já tinha uma habilidade assim para jogos de raciocínio lógico, né? Estratégias assim, ele já tinha um feeling muito apurado nessa questão. Ele praticamente era um prodígio, né? Sim, ele é muito inteligente desde bem novo. Bem novo. Mas aí acontece o que todo mundo já sabe, né? O Kaiba ganha, e aí o Gozaburo acaba adotando o Seto Kaiba, né? Só que agora entra aqui um pouquinho do arco do Noah. Por algum motivo, quando o Kaiba e os amigos dele, seria ótimo, que ele não tem amigo nenhum. É isso que eu ia falar. Ele é o irmão dele, né? Que Kaiba e os outros competidores estão a caminho das finais da Cidade das Batalhas. Acontece algum problema mecânico, eles são meio que obrigados a atracar com o dirigível. E, ok, o Kaiba diz que não tem problema nenhum, que vai resolver. Só que eles acabam sendo puxados para uma outra realidade. Para quem assistiu o Yu-Gi, eu não sei nem se a gente chegou a comentar, você lembra, Irã? Do mundo virtual na saga, logo após a saga do Pegasus, né? Não, a gente não comentou, porque também é um arco filler, né? Que a gente acabou comentando. Então, e é bem curtinho, né? É basicamente isso, eles são puxados para um mundo virtual, né? Não vou lembrar nem exatamente como eles foram, mas acho que eles foram sedados e depois colocados em máquinas, né? Isso, porque eles ficam, a mente deles, né, ficam presos, como se estivesse numa Matrix do Yu-Gi-Oh! Assim. Exatamente. Ao fazer isso, aí aparece os monstros de duelo, e eles, tipo, a primeira coisa que eles se deparam é com um duelo virtual, né? E aí aparecem novas regras. Esse é um ponto que eu achei interessante. Que, aliás, eu acho que até mesmo nos jogos, assim,
da Konami, assim, online, eles poderiam ter introduzido, né? Por exemplo, Só fazer um adendo, Fernando, que essa mecânica ela foi aproveitada no jogo Yu-Gi-Oh! The List of the Roses, né? Ou do Lista das Rosas, traduzindo literalmente, que tem essa regra aí que é apresentada nesse arco do anime. então beleza. Então tem o duelista Kurama, beleza. A questão não é... Não, mas eu até ia comentar aqui, ó. A Konami poderia usar no Duel Links ou em outros jogos do Yugi, né? Mas infelizmente ela nem, sei lá, ela nem sequer explora nada a respeito, né? Pelo Até menos pessoal, se vocês conhecerem algum jogo que de repente aproveita essa mecânica e de repente nós não conhecemos, por favor, deixe nos comentários, tá? Ou qual o jogo que também usa fora do Lista das Rosas. E aí, né, eles apresentam essa nova mecânica e você agora tem um mestre de baralho, gente. E olha como funciona. Você, antes de começar o duelo, você vai escolher o seu mestre de baralho. Pode ser, por exemplo, o Senhor dos Dragões, né? E durante o jogo, ele vai te dar algum auxílio. Você pode usar uma habilidade de invocar um dragão extra da sua mão, certo? E aí, quando você necessitar de invocar o seu mestre de baralho no campo, que você pode fazer isso, né? Porque inicialmente ele fica fora do jogo, tá? Ele te dá esse suporte, mas ele fica fora do jogo. Só que quando você necessita, tipo, destruíram todos os meus monstros, não tenho mais defesa, você pode invocar o mestre de baralho. O problema é, se o mestre de baralho, tipo, for destruído, acabou, você perde o duelo. Então, você precisa calcular bem. Se bem que uma pessoa não invocaria o mestre de baralho se não fosse estritamente necessário, né? Exceto alguns imbecis, né? Os 5 executivos. Então é isso, ó. Então, eles entram, são apresentadas essas novas mecânicas e aí descobrem quem está por trás disso. Primeiro eles descobrem que existe um certo Noah, né? Que é um garotinho, como o Irã falou. Ele é parecido com o Kaiba. Na verdade, eu tinha lido ou visto um vídeo a respeito até, que o cabelo do Noah, aquele meio verde, remete ao Yu-Gi-Oh! Anterior, né? O Yu-Gi-Oh! Antes do Yu-Gi-Oh! Clássico tem o Yu-Gi-Oh! Zero, se não me engano, né? E ali o Kaiba tem um cabelo meio, sei lá, verde, fosforescente. É um anime que ele adapta os primeiros capítulos do mangá, que inicialmente não é totalmente focado no card game, mas sim para diversos tipos de jogos, né? Que é o Yugi até tem uma personalidade, o Yami Yugi, né, no caso. Até tem uma personalidade um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, malvada. E depois eles preferiram focar literalmente no arco do Yugi, que é mais voltado para o jogo que nós conhecemos, né? Mas teve essa premissa dessa animação aí, que ela é bem curtinha, tem um gráfico inferior ao anime que nós conhecemos, mas vale a pena na verdade, a alcunha de rei dos jogos do Yugi tem o porquê, né? Sim. Se você pegar, tipo, até mesmo o mangá, ou até mesmo esse arco zero que a gente falou, o Yugi, ele se utiliza de vários jogos, e ele é bom em todos eles, né? E daí meio que ganha essa alcunha de rei dos jogos, porque no anime fica um pouco raso, né? Porque, tipo, ganhei o torneio de monstros de duelo. Pronto, sou o rei dos jogos. Tipo, você é o rei do monstro de duelos, né? Não de jogos. Você ganhou em um jogo e você é o rei dos jogos? Não faz sentido, né? Mas é daí. E lembrando que nesses arcos o Yugi era extremamente maligno, o que eu não vejo problema nenhum, já que todos os bandidos ali eram filhas da mãe. Porque tinha muito bandido ali, gente. Literalmente tinha... Tem um que, assim, no anime, eu acho que eles deram uma cortadinha, mas se eu não me engano, o cara era um estuprador, né? Tem uma cena que ele chama a Thea, tipo... Aliás, ele engana a Thea, tipo... se passando pelo Yugi e o Joey, né? E aí, tipo, chama ela pra um armazém, tipo, todo escuro lá, e aí ela é atacada por ele e aparece quem? O Yugi. E aí o Yugi utiliza-se de truques muito bons pra derrotar o cara. E a punição dele, ele mandava esses bandidos, né, vamos colocar assim, pro Reino das Sombras. Ele já usava o nível do milênio dele pra fazer isso. Coisa interessante não apenas do Yugi, né? De praticamente todos os animes assim que tem algum tipo de... eu ia falar de esporte que também entra nessa questão, que é assim,
Às vezes você não chega a brigar no soco se você entrar numa briga, né? Você usa o seu esporte, ou no caso, o seu jogo. Então, sei lá, às vezes os caras tá numa situação dessa e o cara usa uma carta pra conter o outro cara, velho. Oh, meu Deus do céu, cara. Puta, muito bom, velho. Manifeste-se! Obelisco, o atormentador! Então, o Noah está por trás de tudo isso, mas eles não sabem bem quem é esse tal de Noah, né? E descobrem que ele se uniu aos 5 executivos. Para quem não lembra do arco filler, os 5 executivos, eles tramaram junto com o Pégaso para, tipo, aprisionar e tomar a empresa do Seto Kaiba, né? Isso até tem na história mesmo, mas no arco filler que eles vão para o mundo digital, antes desse arco que a gente está falando, tipo, os 5 executivos se perderam, né? Tipo, e foram presos nesse mundo. E aí acabaram encontrando o Noah e fizeram uma aliança para derrotar o Seto Kaiba. E aí o Kaiba, tipo, por ser quem é, acaba envolvendo o Yugi e os amigos dele nessa enrascada. Basicamente é isso. Gente, os duelos em questão aqui, eu vou apenas mencioná-los aqui rapidamente, né? E eu nem vou lembrar o nome desses caras, desculpa, os 5 executivos são personagens tão secundários que, olha, nem vale a pena lembrar. Mas o Yugi derrota eles, o Joey luta, derrota eles também. Pra vocês terem uma ideia, tem um duelo, nesse arco tem o Duke Devlin, tem o Tristan e tem a Serenity. E eles são obrigados a duelar, todos eles são obrigados. A Teia também duela. A Teia, tudo bem, a Teia, nossa senhora... E uma coisa engraçada, aqui já tem esse conceito no Yugi, né? Que as cartas têm sentimentos, os monstros meio que são espíritos. Só que aqui no jogo, o monstro se materializa às vezes e, tipo, conversa com o duelista. E aí fala, ó, eu tenho uma certa habilidade aí, hein? Aí o duelista magicamente descobre a habilidade. Porque é mais fácil ler a carta? Ah, é verdade, que no anime as cartas não tem a informação do que ela faz. Pior que tem, né? A versão original, a japonesa, tem. Ah, é verdade. No mangá também tem que a carta faz. Que não faria muito sentido não ter, né? Pra falar a verdade. Mas isso não importa, eles nunca leem a carta. Mas ok, então é isso. A Teia ganha o duelo. O duelo do Duke, o do Tristan e da Serenity é contra um executivo que envolve máquinas, né? E o Tristan acaba perdendo, porque a Serenity não sabe duelar e ele meio que acaba se sacrificando para salvar ela. Então ele acaba perdendo. Só que aí, tipo, o Duke e a Serenity trabalhando junto e usando um pouquinho de roteiro ali, derrota o cara. Entendeu? Só que ele ainda considera o Tristan como prêmio porque ele perdeu. Então esse executivo em especial se apodera do corpo do Tristan, certo? Eu vou mais pra frente, vocês vão entender porque eu tô mencionando especificamente isso, porque vai ser importante, tá? Os outros executivos também são todos derrotados. Resumo da situação. O Noah se apresenta e diz que ele é o filho do Gozaburo Kaiba. Oh, meu Deus, como assim? Caraca, não percam o próximo episódio da novela. O Gozaburo Kaiba, ele tinha um filho que sofreu um acidente e acabou falecendo. Só que, como ele tinha muita grana, ele pagou os seus super cientistas para digitalizar a mente do Noah e construiu um mundo virtual. Aí está a origem do mundo virtual, né? E aí o Noah meio que acabou se tornando o rei daquilo ali. Só que com o tempo ele se sente extremamente sozinho, até porque o programa não é perfeito, né? Ele até tá numa vida onde tem pessoas, onde tem casas, só que não é perfeito. Por exemplo, um cachorro, às vezes, pode ficar latindo incessantemente, porque essa é a programação dele, só latir. Uma pessoa que vai conversar com o Noah nesse mundo virtual, às vezes pode falar, oi, você quer um sorvete? Aí o Noah diz não. Aí ela, oi, você quer um sorvete? Tipo NPC de RPG mesmo. E fica só repetindo isso. O Noah começa a se irritar e ele começa a absorver todo o conhecimento, invadir sistemas para ampliar os seus conhecimentos, né? Resultado da situação, agora ele domina totalmente a rede. Ou será que não? Mas mais para frente a gente vai saber sobre isso. Então, e o Noah tem
uma rixa com o Kaiba, porque o Kaiba se apoderou da empresa do pai dele, matou o pai dele. Então, tem mais do que bons motivos para não gostar do Kaiba. E, ok, então o plano dele foi juntou com os 5 executivos, porém eles perderam. O resultado é, depois disso acontecer e o Tristan ter perdido, o Noah dá uma última chance para os 5 executivos, né? O patrão sempre dá aquela última chance, né? Fala, é agora, hein? Agora ou nunca. E eles vão pegar o corpo do Tristan, vão dividir o corpo entre os 5 executivos, né? A mente vai ficar alternando. E vão enfrentar o Yugi, e se eles conseguirem derrotá-lo, aí o Noah vai recompensar eles. No caso, o objetivo deles é escapar daquele mundo no corpo dos perdedores, né? Porque as mentes ali não tem corpo, então eles precisam de um corpo. E aí o duelo começa, Yugi versus os 5 executivos, porém o Joey fala, não, vocês não vão duelar sem mim. Então, aí acaba se tornando Yugi e Joey versus os 5 executivos que vão alternando o corpo. Lembrando, o Yugi invoca o seu mestre de baralho, o Mago Negro, e o Joey invoca o seu mestre de baralho, que é a Chapeuzinho Vermelho. Não, é claro que é o Guerreiro da Espada de Chama Dourada, né? Pelo amor de Deus, né, minha gente? Os 5 executivos, eles vão usar 5 mestres de baralho, porque eles são 5, né? Só que os mestres vão ser alternados também, não é que eles vão entrar diretamente no jogo. Então eles escolhem o Jinzo, vocês conhecem muito bem ele, né? O Pinguim do Pesadelo, uma criatura fraca, com habilidades muito questionáveis. O Rei Máquina também, e também tem o Guerreiro do Fundo do Mar, e tem mais um executivo, que é o advogado, né? Que usa, adivinha quem, minha gente? O jurado. Vocês entenderam? Advogado, jurado. Então, esses são os monstros que eles vão usar. O duelo vai se desenrolando. É interessante que o advogado em questão, que usa o jurado, ele enfrentou e perdeu pro Joey. E ele chamou o Joey pro duelo, achando que o Joey ia atrapalhar o Yugi. Certo? Só que ele não contava com o roteirista. Bom, o Yugi e o Joey trabalham em equipe e, nossa, podem até em determinados momentos perderem um pouquinho o duelo, mas eles sempre dão a volta por cima. Só que no final acontece uma jogada sensacional, né? Eu vou até descrever ela, que é uma das minhas criaturas favoritas, cara, que eu acho muito legal. Os 5 executivos invocam o Tiamat, basicamente, né? Lembra do Caverna do Dragão? O dragão o FGD, o dragão de 5 cabeças lá. Exato. Os 5 executivos acabam invocando essa criatura poderosa. E o Yugi e o Joey estão praticamente sem nada, porque assim que você invoca esse dragão, ele tem a habilidade de varrer o campo do oponente. Literalmente, ele destruiu tudo, né? E aí, o Yugi e o Joey não tem outra opção, senão invocar os mestres de baralho. Eles fazem isso, e aí, o que acontece? O Yugi usa aquela habilidadezinha que ele tem, que é alterar o jogo à minha vontade. Protagonismo? Que, gente, não, na boa, ele inventou aquilo. Ele inventou que o Guerreiro da Espada de Chama Dourada e o Mago Negro tinham uma fusão. Tipo, eles nunca pensaram nisso, nunca questionaram, do nada me aparece. Tudo bem, é filler, né, minha gente? É filler. Vamos considerar, né? Vamos considerar. Então eles acabam fundindo essas duas criaturas, né? E acabam invocando o Cavaleiro da Chama Negra, certo? E aí, ok. Aí o dragão de 5 cabeças tem 5.000 de ataque. Um poder muito fraco, sinceramente, né? 5.000 de ataque. E o Cavaleiro do Yugi, eu não lembro exatamente quanto ele tem, mas ele tem menos de 3.000. Tipo, fraco em comparação. O duelo acontece, e aí o que acontece? O mestre do Yugi não é destruído, e eles falam, ganhei, porque vocês invocaram seu mestre de baralho no jogo, tá? Lembrando, pessoal, que eles invocaram o dragão de 5 cabeças, sacrificando os mestres de baralho deles também, tá? Então o dragão de 5 cabeças meio que representa os mestres deles também. E aí o Yugi e o Joey, perderam, e aí os 5 executivos, ganhamos. Só que aí o que acontece? O Yugi, habilidade especial, alterar o jogo. Não, brincadeira. A habilidade do cavaleiro deles faz com que ele, ao ser destruído, invoque uma nova criatura. E pelo que deu a entender nas regras, se você faz meio que uma jogada que invoca uma outra criatura para substituir a que você tinha,
ainda mais com habilidade especial, a criatura meio que se torna o seu novo mestre de baralho, né? E aí o que eles invocam? O Cavaleiro Miragem, minha gente, que é uma criatura da luz. E uma coisa importante é que o dragão de 5 cabeças só pode ser destruído pelo elemento que ele não possui, né? Ele tem 5 cabeças e cada cabeça representa um elemento. E aí, qual era o único elemento que eles não tinham? Luz. E qual é o atributo do Cavaleiro Miragem? É trevas? Não, é luz, é claro, né? Inconveniente, né? Muito conveniente. E aí o Cavaleiro Miragem, ele tem 2.800 de ataque. Ele ataca, certo? E, ok, só que aí, mas o nosso dragão é mais poderoso. Eu só esqueci de mencionar que quando ele ataca, ele, tipo, soma o poder de ataque do oponente ao poder dele. Então ele somou mais 5.000 ao poder dele e destruiu o dragão do... Eu sofro até hoje com caras que fazem isso no Yu-Gi-Oh! Quando eu jogo, então eu entendo a frustração deles. Então é isso, né? Então o dragão de 5 cabeças é derrotado, e aí o Joe e o Yugi, ganhamos, já era. Só que aí os 5 executivos usam... Nossa, essa cena eu acho bem legal. Eles descem, porque eles estavam em cima do dragão, e aí eles falam assim, nossa, engraçado, vocês destruíram meu monstro, mas eu não me sinto um perdedor. Por que eles falaram isso? Eles tinham uma carta virada para baixo, que é Trato com o Senhor das Trevas. Cara, e essa carta é uma carta muito interessante, cara. Primeiro, porque assim, tem um puta diabão, que é uma criatura que normalmente o Bakura utiliza no deck dele, né? Meio que parece que conversando com um cara de capuz que deve ser o Jinzo, pelo que eu pude ver ali. É tipo, fazendo um trato, tipo, sabe? Sei lá, tá vendendo a alma pro diabo, não sei o que tá acontecendo ali, cara. Trato com Mephisto. E aí, o que essa carta faz? Eles meio que substituíram o dragão deles pelo dragão Berserk, que é um dragão muito bacana e só pode ser invocado através dessa carta. E ele tem 3.500 de ataque e pode atacar, acho que 5 vezes, acho que 4 monstros ao mesmo tempo. Né? Essa é a habilidade dele. E aí o Cavaleiro Miragem do Yugi e do Joey, ele volta ao normal. Em vez de ficar como Cavaleiro Miragem, ele volta a ser Mago Negro e Guerreiro da Espada de Chama Dourado. E o Yugi explica que depois de usar a habilidade dele, ele volta ao normal. Aí o Yugi utiliza o truque dele, né, que é usar as cartolas mágicas. Porém, quando eles falam, mas meu dragão ataca 4 ou 5 monstros ao mesmo tempo, né? E aí eles falam, não adianta, o dragão vai pegar um dos nossos monstros e um de nós vai perder. E aí quando o dragão vai atacar o Joey, que tava com o Guerreiro da Espada de Chama Dourada, presa na cartola, libera ele da cartola e tenta interceptar o ataque. E aí ele fala, e aí ele meio que se joga, né? É inacreditável, ele literalmente faz o monstro se jogar pra proteger o monstro do Yugi. Eu sei lá como é que funciona essa lógica desse jogo aí, né? E aí ele, como ele já tinha usado a habilidade do Guerreiro da Espada de Chama Dourada com o Mestre de Baralho, que é aumentar o poder de outras criaturas no campo, ele ficou fraco e o Joey pôde usar uma carta virada pra baixo, né? Que é dólar de prata, e acaba salvando o guerreiro. Só que aí, ok, o dragão Berserk ainda pode atacar na próxima rodada. Só que, o que acontece? O dragão fica com 3.000. Ele tinha 3.500, fica com 3.000. Porque a cada rodada, esse dragão perde 500 de ataque, né? E o Yugi e o Joey viu isso. Aí o que acontece? Usando mais uma vez as suas manobras ali, o Joey utiliza a carta Título de Cavaleiro, o que faz o Mago Negro se tornar um cavaleiro. E aí, ao fazer isso, ele pode usar a habilidade especial do Mestre de Baralho dele, no caso do Joey, que é transferir o ataque dele para o monstro. Ao fazer isso, ele destrói o dragão Berserk e ganha o duelo. É um duelo muito legal, gente. Eu não detalhei muito para não ficar muito longo aqui, mas é um duelo legal. Manifeste-se! Obelisco, o Atormentador! E depois de perderem, como qualquer bom vilão, o que eles resolvem fazer? Cumprir a palavra? Não. Também que o Pegasus cumpriu, né? Mas não é o caso aqui. Eles resolvem falar assim, quer saber de uma coisa? Dando-se as regras, vamos trapacear. Vamos tomar o corpo de vocês à força. Após essa quebra de contrato, o Noah aparece e fala, olha... aliás, uma coisa importante, o Noah, ele quer provar que ele é melhor que o Seto Kaiba. Né? E ele considera os executivos uma extensão do poder dele, digamos assim. E ao utilizar esses truques sujos, eles estão mostrando que o Noah é fraco. Essa é a interpretação dele. Então o Noah simplesmente despacha os 5 executivos. E aí ele fala agora
eu vou descer. Agora o chefão vai vir, tá ligado? Pode se preparar. Ele intercepta o Kaiba e começa um duelo com ele. Só que ele sequestrou o Mokuba, tá, gente? E meio que fez uma lavagem cerebral. E não foi nada difícil, né? Ele é o dono do mundo virtual. O duelo do Noah e do Kaiba é um duelo também muito interessante, tá? O duelo começa ali invocando criaturas clássicas do Kaiba, como por exemplo o Lorde Vampiro, né? O Noah invoca criaturas Soldado Gigante de Pedra, Rex Gigante, né? Que naquela época, né? É importante dizer isso, importante não, mas eu quero falar. O Rex Gigante não existia naquela época, não de forma oficial. Hoje em dia o Rex Gigante é uma carta oficial e ele tem uns poderes bacanas. Você pode usar ele no deck dinossauro e você remove ele do jogo, e se você remover, ele volta, e dependendo das condições, ele até aumenta o poder, cara. Então é uma carta muito boa pro deck Dino. No meio do duelo, o Noah apresenta o mestre de baralho dele, né? O do Kaiba é o Imperador Cavalo Marinho, e do Noah é uma carta que, sinceramente, gente, ele criou a carta, não é possível. Ele inventou, ele literalmente inventou a carta, gente, não é possível. A carta é a Arca de Shinato, que é basicamente baseado na Arca de Noé. Noah, que é Noé, né? Então, injusto. Entendeu? Então, basicamente, gente, e olha a habilidade absurda dessa carta. Todo monstro destruído vai pra Arca e depois o Noah pode usar esses monstros como defesa. Entendeu? Só que o Seto Kaiba, ele se utiliza de uma estratégia, ele é muito estrategista. Ele invoca uma criatura que eu gosto bastante, porque é uma das primeiras, todo mundo que jogou Yu-Gi-Oh! Deve conhecer essa criatura, que é o dragão trovão de duas cabeças, né? Nunca ouvi falar. Quem nunca jogou Yu-Gi-Oh! Classicão do Play 1, nossa, era uma carta bem legal, que você consegue invocar através dos dragão trovão normal, né? Assim, se você tem um dragão na mão, um dragão trovão, você descarta, você pode pegar mais 2 dragões. E aí a fusão são 2 dragões trovão. Então o Kaiba fez isso. Então o Kaiba tinha esse dragão, mais outro dragão ali, que acho que era o dragão lança, se não me engano. E aí, mesmo assim, o Noah, mas eu vou invocar minhas defesas aqui da Arca de Shinato. Só que aí o Kaiba usa uma carta que eu adquiri, naquela época essa carta eu gostei muito dela, mas hoje não faz tanta diferença, que é Ira dos Dragões, que funciona da seguinte maneira: se a força de ataque dos monstros tipo dragão, no caso do Kaiba que jogou a carta, forem maiores que a defesa dos monstros que eles vão destruir, a diferença é deduzida dos pontos de vida. Mas, ao fazer isso, o Noah ia perder. E aí, o que o Noah fala? Olha só que hipócrita, né, gente? Ele falava, olha, os 5 executivos, pelo amor de Deus, já que perderam, me fizeram parecer fraco. E aí, o que ele faz? Ele trapaceia quando vê que vai perder. Ele invoca o Mokuba, né? E quando invoca o Mokuba, ele meio que faz uma chantagem com o Kaiba. O Kaiba acaba não atacando e perdendo a chance de ganhar. O duelo vai se desenrolando, e conforme o duelo vai se desenrolando, o Yugi e os amigos dele chegam, né? E tentam falar pro Kaiba, tenta fazer o Mokuba recobrar a consciência. E aí o Kaiba meio que faz... É claro que o Kaiba ele não gosta muito desse papo místico, mas ele tenta, né? E aí, conforme ele vai conversando com o Mokuba realmente recobra a consciência. Até e porque aí... ali não seria tanto um bagulho místico, porque tipo, isso no mundo virtual, então seria uma coisa mais voltada à tecnologia, né? Então... só que assim, é que assim, eu digo místico na seguinte situação. O Kaiba não acredita em nada disso, né? Só que, querendo ou não, aquilo é um programa. Eles são seres virtuais. E aí o Kaiba falando sobre as lembranças vai fazer com que o Mokuba quebre a programação dele. Pra mim, só se for um vírus de computador, ou for alguma coisa mística, né? Hackear falando, né? Mas enfim. Tipo, lembre-se que nós somos irmãos, nós viemos do gueto, que não sei o quê. Falar, gente, aí não dá, né? Aí basicamente é isso. O Mokuba recobra a consciência, e aí o Yugi fala, Kaiba, agora é a sua chance. Aí o Kaiba usa uma carta muito bacana também, e é o seguinte, o Kaiba invoca o dragão branco de olhos azuis. A carta em especial, você invoca, cada duelista escolhe um monstro para representar eles e para batalhar. Quem ganhar o duelo ganha o jogo, né? Tanto que essa carta, acho que ela até existe, ela é banida, né? Tipo, se você ativar ela, tem acho que o mesmo efeito. E aí o Kaiba escolhe, obviamente, o dragão branco de olhos azuis,
e o Noah escolhe a Arca de Shinato. E aí o dragão destrói a Arca de Shinato. Só que aí o que acontece, minha gente? A arca se despedaça e depois é meio que tem uma... Mostra que, na verdade, dentro da arca tinha um outro ser que é... Ai, gente, o cara criou a carta ou não criou, gente? E o dragão branco ataca, né, a Arca de Shinato, e aí a arca se despedaça. Aí o que acontece? O Noah começa a dar risada, né, aquela risada meio diabólica de vilão, e fala, agora você revelou o meu verdadeiro mestre de baralho. Olha a habilidade que o cara consegue usar. Tipo, verdadeiro mestre. E aí ele invoca Shinato, rei de um plano mais alto. Que é basicamente... tipo assim, o Noah já utilizava criaturas meio hindu, né? E essa criatura dá a impressão que tem alguma parada assim, né? Lembra o Shaka um pouquinho, Shaka de Virgem? tem alguma referência ali, gente. Eu não vou me estender muito a respeito disso. Então, o duelo continua. Só que, quando o Noah invoca essa criatura... A criatura derrota o dragão branco de olhos azuis, fácil, né? E aí o Kaiba meio que perde o brilho nos olhos, né? Tipo, não, perdi, falhei, meu irmão vai, sei lá, vai ser preso, alguma coisa do gênero. E o Noah, como é o líder daquele mundo, né? O rei daquele mundo, ele, ganhei, ele petrifica o Kaiba e o Mokuba. Aí o Yugi vendo tudo aquilo, ele fica irritadíssimo e fala... Eu vou fazer, já que você gosta tanto assim de oprimir os fracos, eu vou entrar no lugar do Kaiba, é o que o Yugi disse. Só que o Kaiba acho que 300 pontos. Ele tinha só 300 pontos de vida. 300 pontos de vida, gente. E mesmo assim entrou no duelo. Conforme o jogo vai desenvolvendo, e detalhe, o Yugi não tem cartas na mão, gente. Então, ele tá com um cara que já tava com ponto de vidas altos, que ele usou algumas cartas mágicas para aumentar os pontos de vida, tava com uma criatura extremamente poderosa em campo, ele não tinha carta nenhuma em campo nem na mão, né? E ainda tinha 300 pontos de vida. Então, olha, gente, se isso não foi protagonismo... Vale ressaltar, só fazer um adendo, Fernando, que eles não estão usando os deuses egípcios, porque como as cartas que eles podem usar para os baralhos, as cartas que estão disponíveis no banco de dados desse mundo, então eles não estão com baralhos deles físicos, né? Então eles não têm os deuses egípcios à disposição deles nesse arco. Até por ser filler, né? Eles não iam usar, né? Se tivesse, eu não sei como é que seria, né? Não sei se... Porque tem aquela questão, como é que será que os deuses encarariam o uso deles nesse jogo virtual? Será que eles iam aceitar? Tem essa questão mística. Aí sim, mística mesmo, que teria que ser levado em consideração. Manifeste-se! Obelisco, o atormentador! Porque basicamente o Yugi consegue se sustentar, mesmo com... Aliás, ele juntou o baralho dele com o do Seto Kaiba, tá? Então ele tá lutando com os dois baralhos juntos. E ele vai invocando criaturas para tentar criar defesas, e conforme ele vai indo, ele saca uma carta que foi até banida do jogo uns tempos pra cá, mas ela voltou, se eu não me engano, que é o Cyberja. E aí olha só que interessante, o Cyberja, quando é destruído, ele faz com que todos os monstros do campo sejam destruídos, e aí cada oponente saca 5 cartas, e se você tiver monstros que possam descer, você invoca, né? Cada duelista. Cada duelista. Aí no caso, como o Shinato estava no jogo, né? Ele teoricamente ia ser destruído. Só que aí, de novo, o Noah tem uma habilidade que ele utilizou desse mestre, e aí o que acontece? Esse mestre agora volta para posição de mestre de baralho fora do jogo, porém ele não pode ser invocado novamente. E aí o Noah se sustenta. Nessa, o Noah também está utilizando os monstros de espírito, né? Que quem se lembra daquele combo do Yatagarasu com o dragão imperador do caos? Nasceu aí, né? Porque que é banido hoje. A criatura, esse corvo roxo do Noah, ele tem a habilidade de que se ele ataca diretamente, o oponente não pode sacar uma carta, né? E aí qual era a estratégia que o pessoal utilizava? Invocavam o dragão do caos, que destruía todas as cartas do jogo, só que quando ele fazia isso, ele já colocava alguma carta para pegar o monstro diretamente do baralho, no caso o Yatagarasu. E aí ele invocava essa criatura e aí ficava atacando o oponente diretamente e ele não podia sacar cartas. E ele obviamente ia perder, ia demorar, porque ele ia ficar tirando de 300 em 300. Sim,
mas ele ia ganhar o jogo, né? Foi daí que nasceu, minha gente. Mas, basicamente, os monstros espíritos, eles têm a desvantagem ou vantagem, dependendo de como você utilizar, de quando ele passa o turno, né, o oponente encerra o turno, eles voltam para a mão. Nessa, o Noah ficou sem monstros no campo. O Yugi começou a invocar várias criaturas, invocou o Mago Negro, a Maga Negra, ele conseguiu invocar até mesmo o Mago do Caos das Trevas. Mas mesmo assim, o Noah estava muito poderoso, que ele tinha reforçado os pontos de vida. O Noah consegue virar o jogo novamente, e quando o Yugi acha que vai perder, ele se utiliza de uma carta que, obviamente, ela foi alterada quando foi passado para o jogo normal aqui, né? Que é a carta de santificar, né? Cada jogador saca até ter 6 cartas na mão. E o Yugi saca, aliás, nessa cena ele saca com o poder da amizade, literalmente, porque os amigos, até os Kaiba, entrega as cartas para ele numa imagem simbólica, né? E aí, até porque os amigos dele estão sendo petrificados também, né, durante esse duelo. E aí o Yugi utiliza uma carta muito interessante, cara. Interessante não, né? Uma carta muito bacana. Primeiro ele invoca a fusão, e aí, como ele tava com o deck do Kaiba também, ele invoca o Dragão Supremo de Olhos Azuis, né? Que ataca o Noah. E um poder realmente bom. Só que o Noah fala, tá, seu dragão é poderoso, mas agora é minha vez. Aí o Yugi fala, mas eu não terminei ainda. Aí o que você pode fazer ainda? E aí ele usa a carta que é a Desfusão, gente. Esse combo é legal porque dá um ataque muito forte, né? Porque o Dragão Supremo já tem 4.500. Você usa a Desfusão e aí ele vira 3 dragões brancos novamente. Cara, você já vai atacar com mais 9.000 de ataque. E é isso que acontece. Ele ataca o Noah e o Noah perde, né? Aí, minha gente, o que acontece? Aí é um clichê, gente. Quem tava por trás de tudo isso era o Gozaburo Kaiba. Aparece a imagem dele no meio do mundo virtual e ele fala, você perdeu, Noah, agora sou eu que vou assumir daqui, né? E aí ele meio que ativa as habilidades dele, porque ele também parece que é mais forte que o Noah, né? No mundo virtual. Mas eles compartilham um certo poder ali. Aí o Seto Kaiba acaba indo atrás do Gozaburo. Eles são despetrificados, né, depois que o Noah perde. Exato, depois que o Noah volta, eles são despetrificados. E aí o Kaiba vai atrás do Gozaburo. E aí tem o duelo Gozaburo versus Kaiba. Que é interessante que o Gozaburo chega e fala pro Kaiba, vamos jogar um jogo, meu filho? Aí o Kaiba, mano, o Kaiba é muito bom, cara. Ele fala, por que eu vou desafiar, por que eu vou jogar com alguém que não conseguiu me derrotar nem quando eu era um garotinho? Nossa, humilhação pouca pra quê, né? Aí o Gozaburo fala, eu acho que você não vai resistir, porque vamos jogar o Monstros de Duelo, que é o seu jogo favorito. Aí o Kaiba já cai na risada, falou, pelo amor de Deus, meu amigo, você quer me derrotar no meu jogo favorito? Beleza. Aí o duelo começa. E ali também é a primeira vez que é utilizada uma carta que existe também no jogo do Yu-Gi-Oh! E ela é banida, né? No TCG, né, no caso, ela é banida, que é a carta que você saca, você pega 5 cartas do seu deck, escolhe uma, aliás, o seu oponente escolhe uma, e aquela carta vai para sua mão e o resto vai para o cemitério. Adivinha que cartas o Gozaburo escolheu? As 5 partes de Exódia, né? Na verdade, ele escolheu acho que 4, né? Ele ficou com uma na mão, e aí na próxima jogada ele jogou novamente a última peça de Exódia e todas as peças de Exódia estavam no cemitério. O Kaiba acha muito estranho isso. Ele fala, caraca, mano, o que esse cara tá pensando? Aí ele utiliza contrato com Exódia, né? Ele invoca o Exódia Necros, que é um Exódia que é imune a mágica, armadilha, efeito de monstro, e tem 1.800 de ataque, se não me engano. E toda vez que ele entra em combate, ele ganha mais 1.000 pontos de ataque. Então, ali o Gozaburo invoca uma criatura que é praticamente impossível de derrotar, e aí ele já acha que vai vencer o jogo. Só que nessa, o Noah, ele se sentiu muito humilhado pelo Gozaburo, quando o Gozaburo meio que jogou na cara dele que ele perdeu, que ele já não tinha mais chance, então ele meio que ativou, sempre tem essa, né, a autodestruição do mundo virtual. E aí todo mundo ia se ferrar, até mesmo o próprio Gozaburo.
Mas aí o Gozaburo fala, bom, então eu não tenho tempo, eu preciso sair daqui. Aí ele se transforma numa criatura digitalizada, horrorosa, e tenta roubar o corpo do Seto. Mas isso é depois de ele perder o duelo, né, que ele faz isso? Não, calma. Ele fez isso quando ele soube que o Noah acionou a autodestruição. Só que aí o Kaiba fala, seja homem. Recomponha-se, Gozaburo. Me derrote nesse duelo e você vai poder usar o meu corpo. E o Gozaburo fala, bom, eu já tô praticamente com um duelo ganho aqui, então beleza, o mundo vai ser destruído, mas vamos duelar aqui. E aí o Kaiba continua atacando o Exodia Necros e o Exodia continua ficando muito poderoso, né? Só que aí o Kaiba tem uma estratégia. Ele começa a usar algumas cartas para remover algumas peças do Exódia do cemitério, né? E ele depois utiliza a carta mágica Demolição de Alma. Que o que ele faz? O Exódia, ele fica muito poderoso porque ele tem as peças dele no cemitério. Só que o Kaiba utiliza a carta para tirar essas cartas de lá. E o Exodia Necros perde todo o poder especial e ele volta a ser um monstro, sei lá, de 1800, meio que normal, basicamente. Eu acho que ele não pode ser destruído, mas ainda assim os pontos de ataque ainda são deduzidos dos pontos de vida. Aí o Kaiba utiliza, lembra dessa carta? É uma carta clássica, a Lâmpada Ancestral, que uma vez que você invoca ela, você pode invocar também o Lajin, o gênio místico da lâmpada, né? Aladdin, estamos aí. E aí ele invoca, e como tudo foi invocação especial, ele invoca depois o Dragão Branco, ataca o Exodia Necros e ganha o duelo. Aí sim o Gozaburo volta àquela forma meio demoníaca, capeta ali, e tenta atacar o Seto Kaiba, né? E aí o Seto Kaiba consegue desviar. E aí o mundo vai ser destruído, minha gente. Corre, corra, salve-se quem puder. E nesse meio tempo, a maioria do pessoal já conseguiu sair do mundo virtual, né? O Tristan, a Teia, o Duque. Só que o Kaiba fica para trás, né? Por causa que ele tá duelando. E o Yugi vai atrás dele. Juntos eles conseguem sair desse mundo. Só que aí o que acontece, gente? O Noah, quando ele acionou isso, ele usou o corpo do Mokuba para conseguir ir para o mundo real. Só que tudo bem, foi uma virada a lá Anakin Skywalker, como dizem, né? Mas o Noah meio que se arrependeu de tudo que ele fez quando ele lembrou que o Mokuba se mostrou um irmão muito bom com ele, né? Tanto que o próprio Mokuba fala, olha, Noah, você pode fugir com a gente pro mundo real, só que você não tem corpo, né? Mas eu tenho certeza que o Seto consegue construir um corpo robô para deixar sua alma lá, ou no caso o seu cérebro lá, alguma coisa do gênero. E ele lembra dessa cena e ele se arrepende. Literalmente é isso, gente. Ele tava lá, vou destruir todo mundo, lembra dessa cena e se arrepende. E aí o que ele faz? Ele salva todo mundo, consegue tirar o Kaiba e o Yugi, e aí ele fica dentro do mundo virtual e ele consegue segurar o Gozaburo Kaiba, que ele estava tentando a todo custo pegar o corpo do Seto. E aí o mundo virtual é destruído e o Kaiba, obviamente, quando vê toda aquela comoção do padrasto dele morrer, o irmão adotivo dele morrer, adotivo não, o irmão meio-irmão, sei lá como é que faz nesse caso, morrer, e aí ele simplesmente vira e fala, bom, isso foi uma total perda de tempo, agora vamos continuar o nosso percurso e fingir que essa loucura nunca aconteceu. Como você não pode gostar do Seto Kaiba? Manifeste-se! Obelisco, o Atormentador! Finalmente, os duelistas eles chegam, depois de um imenso tempo de fila, ao local que será o palco da batalha final da Cidade das Batalhas. E com os 4 finalistas, que é o Joey, o Yugi, o Kaiba e o Merrick. E o Kaiba, né, como gosta de fazer as coisas de uma forma meio extravagante, vamos dizer assim, vai definir os confrontos da semifinal através de um duelo em grupo. 4, né? Eu evitei usar esse termo, mas sim. É um Royal Battle de Yu-Gi-Oh! No qual os 4 finalistas eles vão se enfrentar e a ordem será decidida à medida que quem for perdendo primeiro vai se enfrentar.
E esse duelo, ele é muito interessante. Primeiro porque ele segue pela primeira vez, se eu não me engano, né, Fernando, que esse tipo de duelo é apresentado. Sim. E cada um tem seus objetivos, né? Porque assim, perder não vai influenciar na eliminação, porém, você pode bolar uma estratégia para ver quem você quer enfrentar na semifinal e, consequentemente, na final. E isso é muito bom pro Kaiba, porque o Kaiba ele tem uma estratégia. Ele sabe que o dragão alado de Hadoumerk é o deus egípcio mais poderoso. Então, qual é a estratégia dele? Ele enfrentar o Yugi primeiro, para poder derrotar o Yugi, ganhar o Slifer, e aí sim, com o Slifer e o Obelisco, enfrentar o Merrick. Exatamente. Esse duelo, ele foi apresentado, pelo menos assim, já foi jogado com 4 pessoas ao mesmo tempo, mas cada um por si é a primeira vez que aparece, né? Sim. E, obviamente, o Kaiba despreza o Joey, fala que ele não deveria estar ali, mas aí o Joey, ele, lembra o que aconteceu com a Mai, e ele meio que cria coragem para enfrentar o Merrick. Então, ele meio que usa uma estratégia para ele perder e o Merrick também. O objetivo dois se enfrentem na final. Sim, porque o Joey entende que se ele derrotar o Merrick, a Mai será libertada do domínio das trevas. E embora ele esteja em desvantagem ali, porque ele é o único competidor que não tem um deus egípcio, né, nessa fase final, mesmo assim ele está determinado a derrotar o Merrick. Além de ajudar o Yugi com isso a salvar o mundo, ele também vai libertar a Mai. Porque ele entende que a responsabilidade dele é salvar a Mai por ela ter sido derrotada pelo Merrick, né, e ter sido banida para o Reino das Trevas. E nesse duelo, embora ele seja cada um por si, inicialmente o Yugi ele tenta dar um apoio pro Joey, né, na batalha, mas no decorrer do duelo o Joey pede pro Yugi não auxiliar ele entende que ele tem que fazer isso, o Yugi acredita nele e o duelo ele segue um fluxo assim, mais de cada um por si mesmo, cada um com seus objetivos, né, para montar o cenário das semifinais da Cidade das Batalhas. Exato. E agora vamos a um duelo que a gente não dava nada, mas se mostrou ser um duelo bem interessante, que é o Joey versus Merrick. Merrick versão mais capeta do que nunca. Sim, na verdade eu acho esse um dos melhores duelos da Cidade das Batalhas, tá? O Merrick versus o Joey, pra mim, é um dos melhores duelos desse arco. Pode até ser um dos melhores, mas não supera Yugi versus Kaiba, velho. Sim, porque, só pra deixar claro, gente, o Kaiba conseguiu o que queria, né? Ele vai enfrentar o Yugi, então teremos aí mais uma revanche entre Yugi e Kaiba, e temos o Merrick contra o Joey, né, que abre as semifinais, e o Merrick, como era de se esperar, introduz o Jogo das Trevas, né? Ou seja, só que dessa vez com uma penalidade diferente. Antes era perder memórias com a Mai, agora não. Tipo assim, se o seu monstro for destruído, você vai ter a sua energia, vamos colocar assim entre aspas, vital drenada, e você vai sofrer a dor que o monstro sente também. Então, se o monstro é destruído, você vai sentir a dor que o monstro sentiu quando ele foi destruído. Isso vale pros dois, tá? O Joey vai sentir, o Merrick também. Só que o Merrick é um sádico, né? Dor pra ele, dane-se, não liga. Um Saiyajin. Também, né? Com aquele cabelo é um super Saiyajin. Mas... E também questão de, por ele ser um portador de uma relíquia milenária, a energia vital dele é fora do comum, né? Então ele, dentro desse cenário, ele tem vantagem. Exatamente. Gente, o duelo, ele é basicamente um duelo interessante, mas assim, o Joey, por mais que a gente zoe ele pra caramba, ele é um bom duelista. Só que o Merrick, ele subestima demais o Joey. Ele não acha, pra vocês terem uma ideia, ele acha que o Joey não vai nem sequer aguentar o duelo das trevas, né? Porque como a energia vital dele vai ser drenada quando os monstros forem destruídos, o Merrick acredita que o Joey vai cair antes de terminar o duelo. Sim, e o Merrick ele usa uma estratégia, bem que torturante. Ele tenta travar o Joey, de todas as formas, não deixar praticamente o Joey jogar, com as suas armadilhas e com suas cartas monstros de tortura, que teve uma adaptação, né, no anime em relação ao mangá. A criatura que ele usa no anime... Perdão, a criatura que ele usa no mangá tem mais a ver com ferramentas de tortura, e no anime eles deixaram mais bonitinho, digamos assim. Eles dão que é uma... um bichinho lá de eletricidade lá, que prende os monstros do Joey, impossibilitando de ele poder fazer sacrifícios, impossibilitando ele de, no caso, também causando dano contínuo ao Joey, ou seja, ele monta uma estratégia
que o Joey fica, tipo, praticamente travado. Ele vai perder pontos de vida à medida que o duelo for passando e, consequentemente, não vai conseguir, tipo, impor resistências. Porém, o Joey usa boas estratégias como Jeans e outras cartas que ajudam ele a segurar bem o duelo. Até o ponto que o Merc vai recorrer à sua carta de Deus Egípcio, que era o objetivo do Kaiba, né? O Kaiba estava torcendo pro Joey durar pelo menos um pouco, para que forçasse o Merc a usar o dragão lá de Ra, para que ele pudesse ver o dragão de Alá de Ra mais uma vez em combate, para ele poder entender como funcionam as habilidades dele e, consequentemente, montar uma estratégia para derrotá-lo na final, né? Que era o objetivo dele. Exatamente. Bom, gente, conforme o duelo vai avançando, o Joey ele está mais próximo de ver o dragão alado de Ra, né? E é aí que acontece uma questão. O Merrick começa a mostrar um pouco mais de como funciona o dragão alado de Ra. Porque o Merrick invoca o dragão diretamente do cemitério, né? E aí o pessoal se pergunta, tá, mas o dragão de Ra tá com 0 ponto de ataque, sabe? Não vai dar nada isso, gente. É aí que ele se utiliza da situação. O Merrick, ele subestimou tanto o Joey que ele deixou com que o Joey invocasse uma criatura que é muito legal, cara. E olha que é do Joey, dá até estranho. Que é Gearfried, o... Como é que é mesmo? Não, é Guilford o Raio. Guilford o Raio. Guilford o Raio. Ele tem você faz o seguinte, você invoca ele sacrificando 3 monstros, só que quando ele é invocado, ele automaticamente destrói todos os monstros do campo do oponente, né? Então, o Merrick, tipo, ficou praticamente sem defesa. E aí, o que ele faz? Ele dando aquela risadinha dele, fala, bom, mas acabei de sacar aqui a minha vitória. Ele invoca o dragão alado de Ra do cemitério, sem nenhum ponto de ataque, né? E, tipo, simplesmente ativa a habilidade especial dele. Só que ainda assim, o Joey não vai perder o duelo, né? Só que aí o Merrick fala, meu amigo, só que você se esqueceu que estamos num duelo das trevas. Quando um deus egípcio ataca, ele não apenas destrói o monstro, né? O poder do impacto também afeta até mesmo o usuário do monstro, né? Quando é normal, digamos assim, né? Você vê tantas pessoas que foram atacadas pelo obelisco ali que mal aguentavam, né? Imagina pelo dragão ao lado de Ra no modo Fênix. E aí é isso, né? Eu uso o modo Fênix, ataca o monstro do Joey, e o golpe é tão poderoso que o Joey, cara, ele tem uma expressão assim, como se ele estivesse sentindo dor, tá ligado? Como se o cara tivesse soltado uma bomba nele. E, ele simplesmente cai. E aí o Merrick, ganhei. Só que aí, olha só como é que funciona o subestimar do Merrick. Beleza, ao usar o dragão lá de Ra e não invocar mais nada, o Merrick tá aberto a um ataque, só que ele acha que o Joey não vai levantar. E aí ele termina o turno dele, e aí o Joey, aí você imagina, né, o pessoal, Joey, levante, lembre-se, Joey. Tipo, ele não chegou a cair, na verdade ele tá, tipo, encurvado, ele tá, tipo, sabe, modo zumbi ali, ele não chegou a cair. Tá quase caído, tá quase caído. Ele não chegou a cair, só que assim, como já é a vez do Joey, se ele invocar uma criatura forte o suficiente pra atacar o Merrick e zerar os pontos de vida dele, acabou. E já que o Merrick não tem defesa, e tipo, o Joey, ele não tem muitos pontos de vida, né? Então o Joey não precisa de uma criatura tão forte assim pra zerar os pontos. Ele invoca Gearfried, o Cavaleiro de Ferro, que tem pontos o suficiente pra derrotar o Merrick. Só que tem uma questão. Para você invocar o monstro no Duelo das Trevas, você também usa energia. E praticamente o ataque do dragão lá de Ra, tipo, além do dano que deu no Joey, já consumiu muito da energia vital do Joey. Ele consegue invocar o Gearfried. O Merrick entra em choque, né? Que fala, mano, se ele atacar, ferrou. Perco o duelo e ainda perco minha carta do Deus Cara, isso foi foda, mano. Na boa, se o Joey tivesse ganhado ali, cara, velho, ia ser o maior plot twist da história, cara. Sim. Da história. Tipo, nunca... Mano, na boa. O engraçado é que quando o cara faz uma animação, uma história, melhor dizendo, às vezes a gente sabe o que vai acontecer, né? O protagonista tá meio que com a história pronta ali. Você imagina que vai acontecer tal coisa, né? Só que aí tem umas coisas interessantes que ele desenvolveu de uma forma tão interessante... bem desenvolvida, pelo menos nesse caso, que a gente tem a impressão que talvez o Joey não perca o duelo às vezes, entendeu?
Tipo, você não tem 100% de certeza, assim. Você tem certeza como alguém que manja que a história vai sempre pender pro vilão nesse caso, né? Mas você analisando assim de forma mais neutra, você não acha que o Joey talvez perca, porque ele consegue invocar o Gearfried. Ele chega a tentar atacar. Se aquela fala dele tivesse dado certo, ele teria ganhado. Sim. Então imagina, gente, ele chegou a invocar, não é que ele, não aguento cair no chão, não, ele invocou o monstro. Só dele falar ataque, acabou, mano. Só que daí o Joey tá tão enfraquecido que ele não consegue ordenar o ataque, pois ele desmaia. E por causa disso, não conseguindo continuar com o duelo, ele realmente perde pro Merrick. Que até a performance do Joey foi tão incrível nesse duelo que até o Kaiba reconhece, né? Que tipo, devo admitir que o Wheeler teve uma performance admirável nesse duelo. Talvez ele não seja, né? O perfeito duelista patético que eu achei que ele seria. E ele expôs praticamente ali todos os segredos do Ra, né? Porque ali realmente não tinha mais nenhuma habilidade pendente ali pro Kaiba saber, né? Ele já tinha visto tudo ali que ele precisava pra montar uma estratégia pra tentar derrotar o Merrick, né? Caso enfrentasse ele na final. Manifeste-se! Obelisco, o Atormentador! E agora vamos para o duelo mais importante de todo o Yu-Gi-Oh! Yugi versus Kaiba. O Yugi tá muito abalado, porque o Joey, como ele perdeu o duelo, ele entra em coma, né? Porque, tipo, ele tá, entre aspas, aí no Reino das Trevas, ele foi banido também. E o Yugi tá muito abalado, porque, de certa forma, ele deixou, né? Ele Um momento, eu quero fazer uma reclamação aqui. Gente, lembra que a gente comentou sobre o duelo do Bakura? E assim, basicamente nesses duelos aí, tem muita gente que vai a nocaute, né? Só que o pessoal tem hora que eles sabem que esses nocautes não tem a ver exatamente com questões médicas. Tem a ver com, sei lá, recuperar sua alma, por exemplo. Tipo, o seu corpo tipo, é como se fosse uma casca vazia, tá? Sem sua mente não tá ali, sua alma não tá nele, né? Exato. E vira e mexe, você vê o pessoal fazendo o estardalhaço pra, tipo, chame o médico, cara, mas você sabe que não é isso, cara. O médico não vai resolver nada. Caraca, o Tristan, ele faz mó chilique, tá ligado? Mó chilique, fala, não, porque a gente precisa salvar os caras, que não sei o que. Tipo, e aí quando ele vê o Joey naquela situação, ele entra em parafuso, tá ligado? Ele simplesmente, não, porque chama o médico, caralho, mas você sabe que não é isso, cara. Depois o médico analisa o Joey e fala, cara, não tô conseguindo detectar nada errado aqui. Tipo... é como se tivesse estado de coma, mas o corpo dele, tipo, tá bem. Tipo, aqui, mas ele não acorda, como se tivesse estado de coma ali. Então, gente, basicamente, tem NPC nessa jossa que é muito... NPC, pô. E, tipo assim, os caras usam, às vezes, de uma maneira... que, sei lá, cara, tipo, tira tipo assim, tira um pouquinho da imersão, porque é como se os caras fossem meio burros, tá ligado? Tipo assim, eles estão vendo, vira e mexe, os caras usando magia, que tem essa parada de roubar a alma, e eles agem, às vezes, como se eles não soubessem, tá ligado? É complicado. Tanto que depois o Tristan, tipo, porra, descobre que na verdade não era nada disso, que tipo, o Joey vai levantar, mas a gente vai ter que dizer isso mais pra frente, porque agora nós temos que dizer o que vai acontecer aqui. Mesmo abalado com a derrota do Joey, o Yugi recompõe as forças, né? E fala, tem que ir lá derrotar o Kaiba e enfrentar o Merrick pra poder salvar o mundo, né? E o Kaiba, novamente, né? Tem que ter o estilo. Ele monta um holograma de um coliseu com uma torcida personalizada lá do Kaiba. Tipo, todo um ambiente, tipo, de uma batalha épica, né? E ele vai ter a revanche que ele queria ter com o Yugi, para mostrar finalmente que é o melhor duelista que o Yugi. E além que finalmente podemos ver dois deuses egípcios se confrontando, né? E isso era muito aguardado aí, desde o começo desse arco, foi apresentado os deuses egípcios, a gente tava muito ansioso para ver, né? Tipo, quando dois duelistas se enfrentarem que tem cada um deus egípcio, como será esse embate?
teria que ter uma proporção épica. E na minha opinião, e eu acho que o Fernando vai concordar, esse duelo realmente passa isso. O duelo vai se desenvolvendo, né? O Yugi invoca as criaturas normais dele e no fim das contas ele é o primeiro a invocar o deus egípcio, né? O Slifer. Sendo que o Kaiba, tipo, ele tava forçando tanto o Yugi que o Yugi ia perder o jogo. Só que o Kaiba acabou meio que, tipo, sem querer dando uma brecha pro Yugi, e o Yugi acabou invocando o Slifer, né? Logo em seguida, o Kaiba invoca o obelisco, né? E, cara, essa é a diferença entre um mangá e um anime, cara. Porque o anime tem a questão da trilha sonora, às vezes o próprio traço pode estar muito melhor que normalmente está, né? Muito mangá, melhor sim. que o mangá, né? E, gente, a forma como o Slifer é chamado para arena e o obelisco é chamado para arena é muito legal. Tipo, da trilha sonora americana, diga-se de passagem, é muito boa, né? E, gente, é inacreditável. O Kaiba aqui também, a dublagem, a gente tem que dizer uma coisa aqui, gente. A dublagem do Kaiba, mas caiu como uma luva dele e do Yugi, gente. Sim. Sabe quando a gente fala, cara, vocês nasceram pra fazer essas vozes? É o caso do Kaiba e Yugi, cara. Só uma curiosidade, Fernando, que talvez quem esteja ouvindo nem conhece esse anime, mas tem um anime chamado Shurato, tá? Que ele é bem antigo, passava na extinta TV Manchete. E nesse anime, os dois, tipo, rivais / amigos principais era o Guy e o Shurato. E o Shurato era dublado pelo mesmo dublador do Yugi, né? E o Guy pelo dublador do Kaiba. Então, de certa forma, né? Eles estão replicando esse tipo mesmo cenário, esse mesmo perfil de personagens, né? Em outra obra. E isso é bem legal. Exatamente. E assim, o Kaiba, eu vou ver se eu consigo lembrar da frase inacreditável do Kaiba. Porque quando ele invoca o obelisco, ele fala: é a minha poderosa carta divina e sua plenitude. É isso mesmo que ele fala. Cara, gritando, né? Ele gritando e dando risada. E aí ele dá risadinha, tá ligado? Então é isso, gente. Ele faz essa invocação sensacional. E o Yugi, ainda por cima, ainda fica fazendo aquela cara de choro, tá ligado? Tipo, como vou derrotar esse deus egípcio? Ele tem o dobro da força do meu Slifer. E aí vem uma coisa importante, gente. A partir da invocação dos deuses, acontece um embate entre eles, e o Yugi e o Kaiba estão com trocentas mil cartas viradas para baixo ali, e conseguem sempre sobrepujar o oponente, tá ligado? Porque assim, monstros no campo, ainda mais hoje em dia, são facilmente interceptados por cartas mágicas ou até habilidade de monstro, né? Mesmo os deuses egípcios têm suas fraquezas nesse caso, né? Só que eles invocaram tantas cartas assim para defender que o duelo ficou longo, né? Então toda hora, agora eu uso essa carta que vai ter tal efeito sobre o Slifer. Aí o Yugi, não, eu uso essa outra carta que anula. Tá ligado? E aí vice-versa, o Kaiba faz a mesma coisa. No anime, eles até fazem um adendo que no anime, essa parte do confronto dos deuses, eles deixaram mais longa, porque era um embate do obelisco com o Slifer, era um grande, né? O grande destaque desse duelo seria o combate dos egípcios, então eles estenderam mais, porque no mangá, esse confronto entre os deuses egípcios é relativamente rápido, tá? Tipo, eles acabam saindo do campo até que relativamente rápido. No anime, não. Eles deixaram aí praticamente um capítulo todo os dois duelando só com os deuses egípcios ali e usando cartas de suporte, né, para tentar derrotar um ao outro nessa parte do duelo. E isso eu particularmente achei legal. Achei que foi longo, foi um episódio praticamente todo nisso, mas por ser os deuses egípcios eu acho que merecia, tinha que ter. Longo? Cara, eu achei muito curto, para falar a verdade. Assim, não ficou curto em comparação ao mangá. Mas, cara, quem não queria ver aquilo ali eternamente, Obelisco versus o Slifer, cara? Eu fiquei vibrando com o duelo. Achei um dos melhores duelos que eu já vi, se não for o melhor. Concordo. E aí, assim, gente, os deuses egípcios acabam sendo derrotados, e aí vai pro mano a mano. Né? Derrotados assim, ambos se destroem, dá empate, né? Esse dá empate nesse confronto dos deuses aí, dá empate. O Obelisco volta. Mas ali é mais como defesa, né? Por um turno, mas ele volta.
Só que assim, pra encerrar esse duelo épico, uma coisa importante de dizer é que o Kaiba, ele tá sempre na frente, cara. O Yugi, ele ganha, na minha humilde opinião, por protagonismo. Porque, cara, o Kaiba dominou o duelo do começo ao fim. Tipo, às vezes o Yugi conseguiu dar uma reviravolta uma vez ou outra, mas, cara, digamos que 80% do duelo, pra ser bem justo aqui, o Kaiba dominou. E mesmo assim o Yugi dá uma virada no final. Tudo bem que o jogo, às vezes, você consegue dar uma guinada mesmo, né? Mas, cara, foi foda. Até porque esse duelo, ele também tem uma parte ali que eles arremetem ao passado, a história deles, o Kaiba é muito distante, né? Mas tem essa questão do grande duelo que aconteceu na época do Egito, que era o faraó contra o sacerdote, que era o Kaiba. Sarsadote. Que era o Kaiba, né, o sacerdote, e o Yugi, o faraó. E eles, como era de se esperar, né, tem o confronto novamente entre Dragão Branco e Mago Negro, que o Yugi, para sair do apuro, ele tem a ajuda de uma carta que a gente falou lá no outro cast, que tinha ficado com ele e do Joey, que é o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Exatamente. Aí o Yugi... Mano, gente, aí o Yugi utiliza a habilidade dele, que é uma das mais incríveis, que é inventar regra. Porque assim, sabe como é que ele invoca essa criatura? O Kaiba usa a flauta de invocar dragão. E o Yugi, tipo, de alguma maneira, tipo, acha que ele também pode fazer isso. E ele faz. Ele invoca o dragão negro de olhos vermelhos, porque se o Kaiba usa a flauta, isso serve para os dois jogadores. Caraca, mané, nem no jogo original tem isso. Tá ligado? E é num momento crucial, porque se ele não tivesse o dragão negro ali, tipo, ele teria perdido praticamente o duelo naquele momento, né? Exatamente. E aí eu discordo um pouco. Tudo bem, tem a questão do protagonismo que o Fernando falou, mas ele falou assim que o Kaiba tá sempre um passo à frente, de certa forma realmente ele pressiona mais o Yugi, o duelo todo praticamente, mas eu devo admitir que o Yugi usou uma boa estratégia no final, que é no ápice do duelo, o Kaiba usa uma carta que cada duelista tem que pegar 3 cartas do seu baralho. Calma, você precisa primeiro falar sobre a carta inacreditável que o Kaiba usa. Cara, especifica o que ela faz, esqueci o nome dela, fala aí. Eu tenho essa carta. E ela faz nem perto disso, né? E ela faz o que o Kaiba falou. O problema é que ele inventou uma outra habilidade pra carta. Né? Tipo assim, ela é comando suicida. Pelo menos no anime falam comando suicida, né? E todo monstro que tiver no campo, você tem que deixá-lo em modo de ataque, né? Então o Yugi invoca o dragão dele em modo defesa, mas a carta faz ficar em modo de ataque. Só que aí, o Kaiba diz que além disso, essa carta tem a habilidade de fazer com que os dois duelistas escolham, acho que 5 cartas, né? 5 cartas, descartem o baralho inteiro e fiquem com aquelas 5 cartas, cara. Tipo, gente... Eu acho que é 3, mano. Pelo que se eu não me engano, acho que é 3. Acho que é 3, verdade. Acho que é 3 até. E, gente, aí ele usou essa carta, cara. E aí, uma coisa engraçada é que, assim, tipo assim, o Yugi e o Joey, eles têm meio que uma telepatia, digamos assim, né? E o Joey meio que dá uma ajuda telepática pro Yugi pra invocar o dragão negro, né? Ah, não, mas isso é mais na parte da flauta de invocar dragão, nessa parte não. Exato. Mas só pra comentar essa parte. Sim, tem mesmo esse apoio moral. E aí, o Joey, quando faz esse apoio moral, ele abre a porta, porque ele tava desmaiado, porque ele foi atacado pelo Merrick lá, pelo dragão alado de Ra. Ele ficou muito debilitado, só que aí ele recobra a consciência, né, depois que ele lembra dos amigos, como sempre, e corre até a arena. No que ele corre pra arena, o duelo tá, tipo, no seu ápice, e o Kaiba invocou o dragão supremo de olhos azuis. E o Yugi invocou uma das criaturas mais, tipo, bem feitas do Yu-Gi-Oh!, que é o Paladino Negro, que é a fusão do Mago Negro com... Não, mas aí, só deixa eu fazer um adendo antes dessa parte. Quando ele escolhe as 3 cartas, aí por isso que eu falo que ali o Yugi usa estratégia. Qual que é o básico ali? Pô, a gente vai ficar limitado a 3 cartas cada um. Ele pensa, o que o Kaiba faria?
dele já preduz, ó, se eu fosse o Kaiba, eu tentaria fazer o Dragão Supremo, eu precisaria de tal carta, e daí depois eu teria que fazer isso, tal carta, e daí ele pega 3 pra poder, se o Kaiba fazer isso, essas 3 cartas vão... Aí vai que ser o que eu você se preciso. engana, jovem Padawan. Aí que você não está se ligando numa parada que aconteceu, cara, que não faz nenhum sentido. Vamos lá. Gente, ó, eu vou explicar isso daí que é foda. O Yugi fez isso mesmo que o Irã falou, né? Tipo, provavelmente o Kaiba vai invocar o Dragão Supremo. Beleza. Só que o Kaiba, ele também já preparou a sua contenção, né? Ele falou assim, bom, mas o Yugi provavelmente vai achar que eu vou invocar o Dragão Supremo. Então ele faz a contenção. E aí, o Yugi usa uma carta que é, acho que Enunciados Proibidos, né? Para aumentar o poder do Paladino Negro. Então, o duelo tá basicamente resumido a Dragão Supremo e Paladino Negro, né? Que o Paladino já tá mais poderoso porque ele consegue poder do dragão no campo, né? E olha só que genial, né? O poder do Paladino Negro é pegar pegar poder dos dragões até mesmo do cemitério. Só que para limitar o Yugi, eles fazem com que seja apenas do campo. Olha só, eles nerfam, quando é conveniente eles nerfam, e quando é e quando é o contrário, eles, tipo, sei lá, colocam 1 milhão de habilidades extras. É inacreditável, né? Mas beleza. Aí o Yugi usa os Enunciados Proibidos para aumentar o poder do Paladino, para tentar aguentar o Dragão Supremo. E aí o Kaiba já usa uma carta em resposta, que é Absorver Magia. Os pontos de ataque que ele passou pro Paladino vai pro Dragão Supremo. Só que tem um probleminha aí, né? Vamos lá. O Yugi fez isso para talvez tentar aumentar o poder do Paladino, só que isso não faz o menor sentido, porque o Yugi tinha desfusão virada para baixo. Tipo assim, ele já ia fazer o dragão do Kaiba se dividir em 3 novamente. E isso faria com que o Paladino ficasse muito mais poderoso que todos os dragões. Por que ele usou aquela carta no Paladino para ter 500 a mais? Tá ligado? Tipo assim, eu acho que foi literalmente uma carta desperdiçada, porque mesmo que ela tivesse funcionado, ela não teria feito nenhum efeito, porque o Paladino não ia conseguir superar o poder do Dragão Supremo de todo jeito, né? E o Yugi depois ia usar uma carta que ia aumentar muito o poder do Paladino e os dragões iam se fuder de todo jeito. Sabe, eu acho que ele devia ter usado uma carta ali pra se garantir. Ele já pensou nessa questão do Dragão Supremo. Por que ele não pegou uma outra carta pra se garantir mais ainda? Porque vai que o Kaiba tivesse uma anulação de magia ali. O Yugi tinha perdido. A desfusão realmente foi a melhor escolha que ele podia fazer. É uma carta que ele já tinha, então beleza, ainda é protagonismo, é uma escolha meio óbvia, presumindo que ele vai ter lá. Apesar que eu acho que o Kaiba podia ter usado uma contingência maior. Ele usou a Absorver Magia, que é uma boa contingência, mas ele poderia ter usado outras cartas de contingência, porque a partir do momento que ele pega a polimerização para poder criar o Dragão Supremo, e até o Yugi erra um pouco o cálculo, porque ele achou que ia pegar... O Yugi achou que ia pegar a polimerização para fazer o Dragão Supremo, só que ele já tinha a polimerização na mão. Daí ele pegou uma outra carta e isso já quebrou um pouquinho que o Yugi achou que ele ia pegar, né? Daí ele falou, pô, se ele já tinha polimerização, qual outra carta que ele pegou, né? Só que mesmo assim, ainda acho que nesse aspecto eu concordo com o Fernando, que essa carta, mediante a desfusão, talvez ele poderia ter feito uma escolha melhor. Só que o Kaiba também, ao meu ver, ele não usou uma boa escolha de cartas. Tipo, ele poderia usar uma coisa mais de contingência. A partir do momento que ele conseguiu colocar o Dragão Supremo em campo, ele tinha que ter um repertório ali pra garantir que o Dragão Supremo não fosse afetado. Eu acho que foi protagonismo do Yugi, cara. Porque assim, o Kaiba, ele já tem o banco de dados dos competidores, né? Uhum. Então assim... Eu já vi o Yugi usar a desfusão já várias vezes. Exato, então assim, ele sabe que o Yugi tem a desfusão. E ele não imaginou que, puta, mas se ele acha que eu vou talvez invocar meu dragão, e eu acho que. E ele já disse que o Yugi sempre é um cara muito perspicaz, que tá sempre. Sim. Tipo, ele não parou pra pensar nisso, mano. Pra mim aquilo foi protagonismo, tá ligado? Eles fizeram o cara usar o bagulho de propósito. A não ser que se ele não tivesse nenhuma outra carta naquele momento ali no deck pra poder fazer, mas ele não tinha usado nada de anulação de magia durante o duelo. Dinheiro pra comprar a carta que ele quiser, rapaz. Não, tô falando assim, já tivesse usado, tá ligado, no jogo e não tava mais no deck dele, mas acho que não tinha usado ainda não nenhuma carta desse tipo, eu acho.
Anular, mano, se ele tivesse uma anulação de magia ali, cara. Velho, ele ganhava o jogo. Se ele barrasse a difusão, já era. Exato. Então, por isso que eu tô falando. Não fez sentido de ambos os lados, cara. O Yugi, pra que ele pegou aquela carta que, tipo, não ia fazer diferença nenhuma, praticamente? E, nada, sei lá, mano. E a última carta do Yugi é o Impacto Apocalíptico, né? Que faz ele atacar todas as criaturas no campo. Exatamente. Aí ele consegue atacar todos os dragões ao mesmo tempo. E ganha o duelo. Ele ganha o duelo. Só que aí, por isso que eu falei, ele devia ter pegado outra carta pra fazer esse tipo de jogada aí. Mas ele ganhou, né? Ganhou. Ganha e finalmente teremos o confronto entre o Yugi e o Merrick. Só fazendo um adendo, que isso é thriller, tá, gente? Mas tem um duelo ali de terceiro colocado, não oficial, né? Mas esse duelo por conta, que é o Kaiba versus o Joey. Que até o Joey dentro da premissa daquele duelo. Que assim, sinceramente, eu queria ter visto um duelo com o Joey podendo usar o baralho dele full. Só que o Kaiba usa aquela estratégia da carta de infecção que fode o deck do Joey, né? Então ele não consegue ter o Nossa, poder ali. É um absurdo, cara. Ela não existe, cara. Nossa, no anime aquilo lá é muito apelão. Você é louco, mano. Aquilo lá é muito apelão. Nossa, é muito absurdo, cara. Aquilo ali não tem justificativa pra aquela carta. Manifeste-se! Obelisco, o Atormentador! Finalmente teremos o grande confronto da Cidade das Batalhas, que é o Yami Merrick, digamos assim, versus o Yugi. E um detalhe que o Kaiba, ele tinha uma carta que ele tinha separado para poder usar na final contra o Merrick, e como ele não vai mais poder fazer isso, ele dá essa carta pro Yugi, e assim, ele não explica a carta faz, ele fala assim, ó, toda essa carta ela pode te ajudar, você usa ela ou não, e você se vira pra ver como você vai usá-la. E o Yugi, tipo, não, beleza, vai colocar no deck dele sem nem hesitar. Ele confia que se o Kaiba tá dando a carta, vai ajudar, e coloca e vai pro duelo. E o Merrick, né, como é de praxe, vai usar o Duelo das Trevas, e dessa vez com uma premissa diferente, né? Que você, parecido com o que aconteceu com o duelo do Merrick contra o Bakura, você perde pedaços, né, da sua alma por Reino das Trevas, só que nesse caso é dos anti-egos, eu ia falar anti-egos, né, mas eu não sei se o termo é certo, mas vamos colocar as outras personas, né, digamos assim. Deixa eu descrever, ó, o duelo começa lá, então aquela aura, sei lá, meio que fumaça negra encobre o campo, e aí cada um dos duelistas tem a sua tem a sua, como é que pode dizer também? Tem sua contraparte, vamos dizer assim. Sua contraparte, né? O corpo em si é habitado por duas mentes, né? Aí no caso do Yugi tem o Yugizinho pequeno e tem o Yami Yugi, que é o faraó, né? No caso do Merrick tem o Merrick normal e tem o Merrick maligno lá, que é o que fica Super Saiyajin. Só que aí o Merrick maligno faz com que o Merrick bom, entre aspas, bonzinho, e o Yugi pequenininho fiquem presos como se eles estivessem crucificados, né? E na frente um do outro assim, e conforme eles vão perdendo ponto de vidas, partes dessas almas vão ser requeridas pelo domínio das trevas, né? Sim, basicamente isso. E dentro desse cenário de pouca pressão, com o destino do mundo em jogo, é que se inicia a final. Olha, gente, eu preciso dizer aqui que essa cena tem uma... Aliás, essa cena não. Esse duelo tem uma parte muito legal que eu achei, que é o obelisco sendo invocado, né? Porque, ok, o Kaiba deu aquela carta pro Yugi, né? Pro Yugi invocar algum deus egípcio. E aí, o que acontece? É o altar demoníaco. É esse mesmo, né? O altar demoníaco. Não, o altar demoníaco que invoca o boneco de ferro, né? Invoca um bonequinho. E você pode... Tipo, a cada rodada que esse bonequinho permanecer no jogo, você paga 1000 pontos de vida. E aí o Yugi paga esse preço, né? E ele usa a multiplicação junto com esse bonequinho, fazendo com que esse bonequinho se transformasse em 3, fazendo com que ele invocasse um deus egípcio. Se eu não me engano, nessa foi o obelisco que ele invoca. E, gente... o obelisco é o primeiro mesmo. É graficamente muito legal, porque ele ataca, tipo assim, ele invoca, aí começa a musiquinha lá e fala, obelisco, ataque. O obelisco dá um soco no Merrick, cara.
que tipo assim, termina o episódio ele dando soco, né? Quando começa o outro episódio, mas, cara, o Merrick, ele meio que é catapultado pra trás, meio que numa giratória, assim, gente. Eu falei, caraca, velho. E ele cai, tipo, meu Deus, é como se o Obelisco tivesse jogado, sei lá, um concreto na cabeça dele. Verdade, até porque o Merrick tava achando que tava dominando o duelo e o que consegue invocar o Obelisco. A sorte do Merrick é que ele tinha reforçado os pontos de vida dele, porque isso aí foi um ataque direto, tá? Do Obelisco. Ele perde nessa brincadeira aí 4.000 pontos de vida. E aí, nessa de perder 4.000 pontos de vida, ele na verdade tinha uma estratégia, segundo ele, que sinceramente é uma das estratégias mais malucas que eu já vi. Tipo... Não que o Merrick né, pode se considerar uma pessoa sã, né? Mas ok. Parece até o Bakura com aquelas maluquices dele lá de perder. Primeiro eu vou perder, sei lá, 90% dos meus pontos de vida, depois eu vou contra-atacar. Caraca, gente. Mas foi muito legal. O duelo vai se desenrolando, carta vai, carta vem. E aí o Yugi. Não vamos nos estender muito, mas embora esse seja o último duelo, né? O Merrick começa a invocar o dragão alado de Ra. E o dragão alado de Ra, como a gente já imaginava, tem uma desproporção de força muito grande, né? Aliás, antes disso, o Merrick invoca o Obelisco, só que em versão de lodo, né? Uma carta que até hoje tem, né? Só que acho que não tem todas aquelas habilidades. Não, todas aquelas lá não. Ele basicamente invoca o Obelisco, uma cópia do Obelisco, só que de massa. Como se fosse aquele defensor de plasma que a gente já comentou. Tipo, ele é um gel, monstro um Obelisco gel ali, monstro gel. O Obelisco não consegue atacar ele, né? Porque ele vira um gel, né? Mas ok, eles conseguem. O Obelisco sai de campo, esse gel também consegue sair de campo. E depois o Merrick acaba invocando o dragão alado de Ra. E o Yugi também acaba invocando o Slifer. E o Ra destroça o Slifer, né? Porque, querendo ou não, é aquela questão. Quando ele paga 1.000 pontos de vida, ele tem a habilidade de destruir qualquer carta que ele quiser com o modo Fênix. E é o que acontece. O Merrick usa muito dessa estratégia. Ele não sacrifica os monstros para invocar o dragão alado de Ra. Ele basicamente invoca o dragão alado de Ra do cemitério. Normalmente reforça os pontos de vida, dependendo da situação. Uhum. E aí usa o modo Fênix e destrói qualquer carta. Ou, no que acontece também depois, né? Ele utiliza a habilidade de ataque instantâneo do Ra e transfere os pontos de vida dele para o ataque do Ra. Tanto que ele fica com 1 ponto de vida, né? E aí o Yugi usa desfusão nele. Não, minto. O Yugi usa uma... O Merrick usa desfusão nele mesmo. Desfusão, porque o Yugi usa uma carta lá que ia ferrar com o Ra. E aí o Merrick utiliza desfusão para se desfundir e evitar o contra-ataque. Caraca, velho, realmente. Estratégia. Olha só, gente, para começo de conversa, o Merrick se fundiu ao dragão alado de Ra usando essa habilidade. E ele usou a desfusão para desfundir. Caraca, que maluquice, cara. Que maluquice. E aí, ok, o duelo vai se desenvolvendo. É aí, então, que o Yugi usa uma carta que ele com certeza ele inventou. Ele deve ter chegado na gráfica e falou, o seguinte, eu quero uma carta assim, assim, assado. Aí ele invoca a carta, que é o Ragnarok, né? Eu não vou lembrar exatamente como é que é, Irã, você lembra? É alguma coisa Ragnarok. É Ragnarok, isso mesmo. É Ragnarok, né? O nome é Ragnarok mesmo. Cara, que a carta tem a habilidade de meio que invocar todos os monstros que já foram derrotados, né? Uhum. E aí, o que acontece? Até uma cena graficamente muito bonita. O dragão ao lado de Ra é segurado pelo Obelisco e pelo Slifer, né? E pelos espíritos, né? Porque eles não estão mais em campo. E nessa o Yugi consegue derrotar o Merrick. E o Merrick acaba voltando a... na verdade ele destrói o Ra, né? E tipo, como o Merrick tinha dado boa parte dos pontos de vida dele, boa parte dos pontos de vida dele, tipo, ele fica com um só, e como o Merrick maligno ele fica fraco, inverte a situação. O lado maligno fica preso lá, né? Como a gente falou lá na cruz. E o Merrick bom, ele assume o controle do corpo. Até porque o Aldion aparece ali também no duelo final, que ajuda o Merrick a versão boa, entre aspas, do Merrick voltar. Exato. E aí o Merrick acaba desistindo. Que ainda a parte maligna fala, não, a gente consegue vencer. Não faz isso não. Mas o Merrick se arrepende e daí ele desiste do duelo e o Yugi acaba vencendo e a parte maligna do Merrick é banida pelo Reino das Trevas aí pra sempre. Então acabamos esse arco.
E depois é aquela questão, né, gente? O Kaiba eu acho uma coisa interessante dele, que eu até levo isso um pouco pra vida, que é esquecer o passado, não tudo, né? Porque você não pode esquecer de onde você veio, mas após o Yugi ser coroado o novo rei dos jogos de novo, né, de certo modo, pelo menos o detentor da Cidade das Batalhas, né, o campeão, ele recebe o dragão alado de Ra, e o Kaiba fala o seguinte, gente, eu vou destruir aqui o complexo, que eu acho que eles estão numa ilha, né? Que é a Torre Kaiba lá. Se vocês não saírem daqui, vocês vão todos morrer, tchau. E ele faz isso por causa que ele, ao ter perdido ali, e também aquilo também era do Gozaburo, se não me engano, ele vê aquele lugar como um lugar que não é honrado para ele, vamos dizer assim, tá ligado? É um lugar que simboliza a perda dele. E aí ele basicamente destrói e aí acaba o arco, né? E até ele vai embora com um super jato estiloso no formato do dragão branco. Exato. Que, aliás, hoje em dia eles criaram a carta, né? Até comprei essa carta. Sim, O jato de olhos azuis. Que é uma carta apelona, gente. Porra, ô carta apelona. Por que não, né? Criar uma carta dessa? Né? A Konami quer lucrar sempre. Por que não? Mas é isso aí, gente. Acabamos essa parte aqui do Yugi, tá? A gente ainda vai gravar mais castings falando sobre... tipo assim, porque só tem mais uma temporada canonicamente falando, né? Mas também temos uns fillers e, gente, eu sei que tem gente que não gosta muito de filler, por isso que a gente tá tentando não enrolar muito neles. Mas tem um filler do Yugi que eu acho muito bom, que é o dos dragões legendários, né? O Sim. Nossa, que nome dos outros? É Crit? Guilhermos Timaios. E a gente vai continuar o casting. Manifeste-se! Obelisco, o Atormentador! No caso, Estádio das Batalhas, pra mim é o melhor arco de Yu-Gi-Oh!, tá? E tem o melhor vilão, embora o último arco canônico, que é no Egito Antigo, também é bem interessante. E no anime até eles colocaram bem mais coisa, até que tem no mangá. E aí sim você vê mais do passado do Kaiba, do Yami Yugi, né, do faraó, você vê como tudo aconteceu, porque ele foi preso no Enigma. Assim, como um arco de fechamento, ele é bem interessante, mas realmente a Cidade das Batalhas eu acho que é o ponto mais alto do Yu-Gi-Oh! Exato. Eu não diria que... eu acho que não tem melhor arco em Yu-Gi-Oh!, pra falar a verdade. Eu acho que tem melhores duelos. Entende? Porque, querendo ou não, o Yugi tem... às vezes tem duelos que são chatos, mesmo dependendo do arco sendo bom, tá ligado? Eu acredito que o Yugi versus o Kaiba, quem não assistiu, assista. Que tem o primeiro duelo clássico deles, né? Que ali você é introduzido ao Exódia, né? Mas esse duelo do Yugi versus o Kaiba, eu acho que é o melhor de todo o Yu-Gi-Oh!, tá, gente? Então, quem não dos três confrontos do Kaiba, Yugi Kaiba dos três confrontos é o melhor, sem dúvida alguma. Do Yugi, eu acho que é o melhor. Do Yugi eu não sei, mas é um dos melhores, com certeza é. Porque, querendo ou não, quem tá ali pra competir? Acho que ninguém, cara. Tem duelos bacanas, até a gente pode fazer depois do material, os melhores duelos do Yu-Gi-Oh!, se o pessoal quiser, mas realmente, não vou dizer que é o melhor, mas um dos melhores, sem dúvida alguma. É um duelo realmente excepcional aí, em questão de narrativa, animação, trilha sonora, realmente é um primor. É muito bom. Então, pessoal, a gente vai se despedindo por aqui, tá? Ó, vocês precisam dar um feed, por favor, que seja um feed bom. Não, seja sincero pra gente poder não melhorar. aceitamos críticas, tá? Ó, pronto. Ignorem ele. Falem o que vocês acharam, se vocês... o nosso plano é continuar fazendo esses castings, principalmente de Yugi. A gente é muito fã de Yugi, a gente cresceu com Yugi. Eu fui uma pessoa que desenhei minhas próprias cartas, gente. Eu já desenhei, pelo menos tentei, né? O dragão branco de olhos azuis e o mago negro, gente. Depois vieram as cartinhas, né? Que a gente comprava aos montes e tinha 1 milhão de regras malucas ali. E depois de muito tempo eu comprei as cartas originais. Então eu tô carregado aqui. É muito Yugi, gente. É muito Yugi. Então segue lá a gente nas redes sociais, tá? Plus Geek Oficial. Muito fácil achar.
E vamos lá, gente. Vamos para o próximo duelo, Yu-Gi-Oh! Obrigado aí por acompanhar a gente. Então, até o próximo cast, pessoal. Falou!